Boa noite, senhores. Hoje, B'siata Dishmaya, vamos falar, Bezrat Hashem, sobre Purim, mas nós sabemos que temos muitos pontos, infinitamente, mamash, o que aprender da festa de Purim, Hagapurim, e não é só, como eu sempre, acho que vocês já ouviram isso mais de 1000 vezes que eu já falei, não é uma comemoração, isso é uma vida, a pessoa tem que viver o Hag como se deve. Então, ele aprendendo esses pontos, hoje nós vamos falar de um que me tocou muito na hora de Leachim, de preparar, B'siata Dishmaya. Então, nós vivermos esse ponto é viver o Purim, que é o legado do Hag. Primeiramente, gostaria de trazer aqui uma Akdamah, uma introdução, para entendermos onde eu quero chegar em todo o shiur. Nós sabemos que o Shulchan Aruch traz as 4 perashiot que têm que ser lidas durante esse Shabbatot, e o Shabbat que antecede Purim, nós lemos Parashat Zachor. Parashat Zachor é uma mitzvah da Torá, cita Shulchan Aruch, ele também traz Pará, outra oportunidade nós falamos também de Pará, mas vamos nos concentrar Parashat Zachor, que é uma mitzvah da Torá, de nós ouvirmos a Kriyat Torá, homens, mulheres, assim parece, tem quem discuta, mas também mulheres. Então, a mitzvah da Torá. Bom, o que é essa grande mitzvah? Então, Parashat Zachor, no final da Parashat Kitetze, fala Hashem, Zachor et asher asa lecha Amalek baderech vesetechem Misraim. Então fala Hashem, lembra para Am Israel o que fez Amalek a Am Israel na saída do Egito. Asher karecha baderech. Então, o que, eu vou ler o pasuk assim, aparentemente, o que você encontrou ele no caminho, na saída, ele guerreou com Am Israel. Fala Rashi, Asher karecha baderech, tem algumas explicações, eu vou pegar a terceira. Lashon, o que é que Am Israel encontrou, se deparou com Amalek na saída? Que linguagem é essa? Asher karecha baderech, explica Rashi, Lashon kor vachom, significa frio, de kar, que Amalek esfriou o que estava quente. Explica Rashi, Sinencha vevshirecha meritachatecha. O Amalek, ele esfriou o quente. Explica Rashi, Shayogoim yereim lelachem bachem. Am Israel, depois da saída do Egito, todos os milagres, tudo que se viu no Egito, o que Hashem fez para Am Israel, ninguém ousava de mexer contra Am Israel. Ninguém tinha coragem. Só que Amalek foi o primeiro a guerrear. O Bazev Itchil. E assim ele foi o primeiro. Quando foi o primeiro, ele deu espaço, lo aleno, até hoje, para outros quererem contra Am Israel. E o famoso mashal que traz o Rashi, de uma ambatia, de uma banheira que está fervendo, e ninguém tem coragem de se jogar, porque ela está fervendo. Vem um que não tem cabeça e pula primeiro. Kafatz ve'arad letochá. Afalpi shenichva, mesmo que ele se queimou, que Amalek acabou perdendo a guerra, Hikra otá bifnei acharim, automaticamente ele esfriou para os outros. E assim, Rashi nos explica que Hashem falou, lembra que o primeiro que ousou e teve coragem contra Am Israel foi Amalek, dando lugares aos outros. E não é brincadeira, essa Parashat Zachor que nós lemos aqui no Shabbat é mitzvah da Torá. E no próprio Purim, nós também lemos Parashat no final, Beshalach, onde lá foi a guerra em que Amalek ousou ir contra Am Israel. E Moshe Rabbeinu pediu para Yoshua escolherem pessoas que fossem guerrear. Interessante, no último pasuk Parashat Beshalach, Hashem fala no Maftir, Bayomer Hashem el Moshe ketov zot zikaron basefer, escreva isso na Torá,
que Mahoem Het Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. Nós temos a mitzvah, como nós vemos aqui no Zachor, Timchet Zecher Amalek, apagar o nome por completo, o nome de Amalek. E Hashem Akim Beshalach diz, Vayomer ki yad al kesia milchama la Hashem Amalek midor dor. Explica Rashi, é uma linguagem de juramento, onde Yadosh HaKadosh Baruch Hu, Hurma li Shavah bekiso. Boreolam ergueu as suas mãos, segurando aqui o trono dele, jurando, milchama, guerra contra Amalek eterna. Interessante que o Rashi diz, mas aqui está escrito Kiyad al-Kes, não está escrito Kiseh, completo, metade, Kes, Ya é metade do nome de Hashem. Então fala o Rashi o seguinte, Veleo ne'emar Kiseh, Ve'af, o nome de Hashem está pela metade, Nishba Kadosh Baruch Hu, jurou Hashem, She'en Shemo Shalem, Ben Kiso Shalem. O nome de Hashem não está por completo, e nem o trono está completo, até se borrar, se exterminar por completo o nome de Amalek. Então olhem só que grave, que próprio Hashem jurou que é uma guerra contínua, infinita, contra esse povo chamado Amalek. Essa perashá que nós vamos ler em Purim. E eu quero, junto com vocês, também a Haftará de Shabbat Zachor, que é também relacionada ao que eu acabei de explicar, onde fala Shmuel para Shaul, Vayomer Shmuel Shaul, Tishalach Hashem nimshach ocha lemelech. Fala aqui Shmuel para Shaul Amelech, Hashem me mandou para te colocar você como rei. Ve'ata shema lekol divrei Hashem, e por favor ouça a ordem divina de Hashem. Koamar Hashem, assim falou Hashem. Lembrei et asher asa Amalek le Israel, asher sam lo baderech ba'aloto Misraim. Eu lembrei o que Amalek fez no nosso povo quando saiu do Egito. E Atá, falou Shmuel em nome de Hashem, lech ve'ikita et Amalek. Vai lá e extermina o povo de Amalek. Por completo, não deixa absolutamente nada, Isha, animais, tudo, nada, não deixa zecher, não deixa uma lembrança por completo. Morai Verabotai, nós sabemos que assim, tristemente nós vamos falar sobre isso, sobre o que aconteceu aqui com Shaul Amelech, mas antes disso, como introdução, daí nós podemos entender um pouco qual a ligação de tudo isso que eu acabei de falar até agora com Purim, Megillah, onde nós vemos Aman HaRasha, Aman Bedambedata HaGagi, que ele era aparentemente descendente de Amalek. E no caso aqui, Shaul Amelech, ele, tristemente, ele deslizou e ele deixou vivo o Melech Agag e os animais. Então nós estamos vendo aqui que gerou Aman HaRasha. Então, essa é a ligação que nós falamos, e o que antecede é o Purim, é o Shabbat, Mitzvah Zachor, de Amalek, Purim, lê a Parashá de Amalek, a guerra, e que é ligado com a Megillah, onde nós temos um sujeito chamado Haman HaRasha, que o que ele quer é, lo alenu velo alechem, exterminar com o povo de Am Israel. Voltando aqui para Haftará, então nós estamos vendo aqui que Shaul Amelech, tristemente, ele deslizou, deixando o Melech Agag e deixando os animais, onde Shmuel, em nome de Hashem, falou para ele que Hashem decidiu tirar por completo o teu reinado, e acabou. E aí Shmuel, ele ouviu, o que é isso aqui? Que eu estou vindo, você deixou os animais vivos, foi um vai e vem, uma oportunidade, nós lemos tudo aqui, não dá tempo, até que nós vemos aqui em que Shaul reconheceu. Interessante que Shaul falou o seguinte, Vayomer Shaul el Shemuel, Hatati, eu realmente pequei, que avarti pi Hashem, eu não ouvi
o que Hashem ordenou e o que você trouxe em nome dele, que yareti etam vaishma bekolam, porque eu temi o povo e eu ouvi a voz do povo em deixar o Melech, em deixar os animais. Morai Verabotai, sobre isso nós vemos em que Shaul HaMelech perdeu o reinado por completo, mas, olhando para isso, outro ponto muito, muito importante. Eu tenho em mãos aqui o Baal Sichot Musar, o Rav Chaim Shmulevitz, que ele fala sobre a Haftarah que nós vamos ler nesse Shabbat. Ele traz a Gemara em Yomá, Chav Bet Amud Bet, mas eu vou ler a Gemara, mas também tem um ponto importantíssimo. Tudo que nós vamos falar e vamos ler, nós temos que saber que nós estamos lidando com tzadikim, pessoas gigantes do nosso povo. Shaul HaMelech não era qualquer um. Foi o primeiro Melech de Am Israel, escolhido por Hashem. E para quem sabe a história, quando ele acabou, ele foi lá, sabendo que ia ter uma guerra com os Pelistim, ele foi naquela mulher, aquela que descia as Neshamot, certo? E desceu Shmuel. O que falou Shmuel para ele? Mahar, amanhã você vai estar com quem? Em mim, você e teus filhos vão estar Memechisati. O que é Memechisati? No Olam Abba vai estar ao meu lado. Então, cuidado em falar de Shaul HaMelech. Está do lado de Shmuel HaNavi, que é igual que Moshe e Aaron, no Olam Abba. Então não é qualquer um Shaul HaMelech. Por isso que, Bemet, não é tão fácil falar o que eu vou falar agora, o Sichot Musar, e sim, esses grandes gigantes, o que está escrito aqui é para nós aprendermos, levarmos um legado, uma lição no dia a dia para a nossa vida. E pelo contrário, eu já vou dizer uma coisa aqui impressionante, que eu ouvi. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, assistem coisas, leem coisas superficiais. Uma vez, quando eu falei sobre o Navi, ou David HaMelech, ou Shaul, uma pessoa levantou e falou para mim, mas Rav, no filme não foi assim. Aí eu falei para ele, desculpa, eu não vi o filme, certo? E vai perguntar para o diretor que fez. Lo aleno, vadai. Não vamos nos apoiar nas formas superficiais, e sim quando se estuda o Navi, temos que trocar os óculos, estudar os Mefarshim, os comentaristas, estudar a Gemara, e se não entendemos, não entendemos, não por isso que vão descer do nível de gigantes. A Gemara traz em Yomá Chav Bet Amud Bet, Shaul be'achat ve'altalo, David be'shtaim ve'lo altalo. O que significa? Shaul teve um deslize e, tristemente, serviu para ele perder o reinado. David HaMelech, 2 deslizes e não perdeu o reinado. Explica Rashi o seguinte: Shaul nichshal be'achat, Shaul HaMelech, ele deslizou na Haftarah, como nós vamos ler no Shabbat, que ele não exterminou por completo o povo de Amalek. E ve'altalo lera, ele levou uma multa por Hashem, mitá ulvatel malchuto, ele foi a mitá e perdeu o reinado. David deslizou, também toma muito cuidado de não falar contra David HaMelech, nichshal ve'lo altalo lera, 2 tropeços, lá Gemara traz, que os 2 foram, que ele mandou Uriah Hiti para a guerra para morrer, e deveria julgar ele no Bedin Besanedrin. Ele era já Hayamitá por Mored Malchut, eu não quero entrar em detalhes, ele já tinha a pena de morte, mas da forma que David HaMelech mandou ele para a guerra, era um ponto de deslize que a Gemara traz. O outro foi que ele contou a Israel, numa contagem. Não era Batsheva como muitos pensam, não é isso, olha a Gemara. Ou mandou Uriah Hiti, e o segundo deslize que ele contou e não deveria contar. Bom, o que acontece aqui? A Gemara pergunta por que Shaul assim e David HaMelech não perdeu o reinado. Muitos mefarshim fazem essa pergunta. O que aconteceu aqui? Vai dar que não é proteção para um, proteção para outro. Não existe isso. Fala o Rav Chaim Shmulevitz o seguinte:
Nós vemos aqui, quando Shmuel falou para Shaul HaMelech, que veio repreendê-lo porque você não cumpriu a ordem divina de Hashem, Vayomer Shmuel, Halo im katan ata be'enecha, rosh shivtei Israel ata. Você, aos teus olhos, você se acha pequeno, mas saiba que você é Melech, Rov Shivtei Israel. Velama lo shamata bekol Hashem. Por que você não ouviu a voz divina de Hashem? Traz aqui o Baal Zichot Mussar o seguinte, daqui nós deduzimos que a cobrança de Shmuel, que é de Hashem, para Shaul foi a seguinte. Você se considera katan be'enecha, você se considera aos seus olhos pequeno, isso te causou o teu deslize. Como assim? Fala o Baal Zichot Mussar, você está se considerando agora pequeno, sendo humilde, tendo humildade. E fala Shaul, bemet sim, eu me considero que eu tinha humildade, ki yareti et ha'am, porque eu temi o povo, fiquei na minha. Fala o Rav Zichot Mussar, והטענה היא שאף שהענווה מידה גדולה היא מאוד. Existe uma característica maior que a humildade? É a maior, ser humilde. E assim aqui aplicou Shaul de ser humilde. Fala o Rav aqui, zeu ra kshehi bimkoma. Ela é a melhor quando ela é colocada no lugar certo. Aval Shaul, Shaya Rosh Shivtei Israel, mas você é Melech, você não deveria nesse tipo de comportamento agora ser Aná perante o povo. Ela ninhog be'anagat shemalchut. Você é rei, então você não tinha que aplicar agora a tua humildade perante o povo. Hare Chazal Dorshim, Som tassim alecha melech, coloque o melech sobre você, shetei matou alecha, que você, ou seja, tenha temor a ele, veloche a melech iretam, o povo tenha temor ao rei, e não que o rei tenha temor ao povo. Então agora você usou o que aqui? A característica de humildade? Não no lugar certo. Ou seja, você está contradizendo o teu rei, a tua malchut. Isso não pode ser aplicado aqui. Atarov shivtei Israel. Isso até aqui tranquilo. O que vai ler, eu vou ler para vocês agora. Eu li umas não sei quantas vezes. Até comentei com muitas pessoas para ver se eu entendi direito. Fala aqui o Rav Zichot Mussar o seguinte. Com isso nós vemos por que a Gemara fala que um deslize de Shaul, ele já perdeu tudo. E não Davi com dois. Qual a comparação? Fala o Rav o seguinte. Que etzel David lo haya pegam bemidot. O deslize de David HaMelech não foi, vamos dizer assim, um deslize contrária a uma característica, pegam bemidot. Ela yazeh het be'alma. Foi um pecado, sim, separado, que não contradiz o malchut, o reinado. וכיוון ששב בתשובה, נמחה לו החטא, ולא עלתה לו להפסיד את מלכותו. Davi deslizou duas vezes, mas isso não iria contrariar o que? Ser o melech. Entre parênteses, quando eu li isso aqui, eu me questionei. Nós já falamos algumas vezes, o Rav Chaim Vital conhecido, que ele falou que todos os deslizes, ou as mitzvot, são consequências nas midot, das características da pessoa. Então o Rav Chaim Shmulevitz aqui aparentemente está dizendo que David HaMelech, ele não fez um pegam bamidot. No que nós vamos ver que Shaul sim. Então aqui, como a gente entende David HaMelech? Está me acompanhando a pergunta se Lichorá, o Rav Chaim Vital fala que todas as consequências de Averot ou mitzvot vêm de midot. Então nós temos que falar que David HaMelech, ele não foi indiretamente. Ele deslizou de uma forma indiretamente, que é uma consequência de Midot, fez chuva, não contraria o Malchut. Beseder continua sendo Melech. Mohel, você fez chuva, Hashem aceitou. Shaul HaMelech, qual foi o problema do deslize? Haita bemidotav.
Av sheshab b'tshuva, mesmo que fez tshuva, está escrito, hatati, assim fala Shaul, eu pequei, avarti et pi Hashem bedevarecha ki areti etam. Ele está fazendo aqui uma confissão, ele está falando que pecou, porque ele temeu o povo. Efsida meluchá, perdeu o reinado, porque sheimidat anavá shelo bimkomá. Porque ele usou a característica de humildade, foi direto, pegam, era um defeito, ele tocou a característica de uma forma contrária, de uma forma direta. E ele usa aqui uma palavra, duas palavras, bomba. שאם מידת ענווה שלו במקומה, נשארה אצלו. וזו סתירת דמלכות ולא שייך שימחול לו, אף כששב בתשובה. Mesmo que Shaul HaMelech fez tshuva, Boreolam, que ele sabe tudo, ele viu que essa característica iria continuar em Shaul HaMelech. Está vendo? Nishara etzlo. Faz chuva, vadai, Boreolam mohel, mas o reinado não posso te dar. Soter. É contrário ao reinado, ao malchut. É uma característica que não pode ser usado nessas horas. Aí o Rav Shmulevitch fala, o Bemet, Rov Amidot, a maioria ou todas, Rov Kekulam, não existe uma característica boa ou ruim. E sim, kolachat bimkomá e tová, toda característica no seu lugar ela é boa, e não no lugar ela é ruim. Exemplos, a Gemara em Pesachim Nun Amud Bet traz, tem zariz venizkar, ágil e ganha, e tem ágil e perde. Harei shemidat azerizut, ela é boa às vezes, para você ganhar, e tem vezes que ela é ruim. O kiná, ter inveja. São uma das coisas que tira a pessoa do mundo. Ela é ruim, mas mikol makom bimkomá tová, kinat sofrim tarvei chokhmah. Vocês vão dizer, mas é tão grave aqui usar característica não no lugar correto? No caso aqui, Shaul usou uma característica de humildade que não deveria ter usado, porque ele é rei. Ele foi direto contra a característica, não é uma consequência assim indireta, foi direto. Diferente de David HaMelech. A Gemara em Yomá, lá em Chavbet Amud Bet, ela também muito difícil de entendê-la, mas aparentemente Shaul HaMelech, ele questionava essa ordem de Hashem. Por que você me manda matar todo mundo e não deixar os animais ou alguém vivo? Aí saiu uma voz divina dizendo, Al tei tzadik arbe, não seja tão justo, ouça o que Hashem quer e pronto. E lo aleno, quando ele mandou Doeg acabar com a cidade de não vir a Kohanim, onde ele ouviu que deu refúgio a David HaMelech, e aí tristemente ele acabou matando toda a cidade dos Kohanim, lá saiu um bat-kol dizendo, Al tirsha arbe, não seja lo aleno. Quem possa falar uma coisa dessa de Shaul HaMelech? E não parou por aí, Kohelet Rabbah diz sobre isso, Kol mi shena'asa Rahman mimkom achzari, todo aquele que se faz piedoso no lugar que ele tem que ser achzari, cruel, que ele usa não no lugar correto, Sof na'ase achzari bimkom Rahman. Ele inverte, ele acaba sendo cruel no lugar que ele tem que ser piedoso. O Minaim, a gente aprende isso aqui, tristemente, ele acabou exterminando toda a cidade de Novira Kohanim, onde lá ele deveria ser piedoso. Dá medo porque nós estamos falando de um gigante. Analisa o Rav Sichon Musar o seguinte, o que trouxe ele, como nós falamos que isso é talvez uma característica, ele foi contra em colocar a característica de anavá no lugar errado. Me acompanha o raciocínio. O que levou ele a colocar a característica de anavá no lugar errado? Tashativo fala o Sichon Musar, haita abehilut.
Behilut, eu traduzi aqui, a gente pode traduzir em várias palavras, mas foi um pânico, um susto, um medo. Como diz Shaul, Amelech, que chama Shaul, que areti etam, porque eu temi o povo. Era uma situação não fácil. Já que ele ficou assustado, em pânico, lo shakal et hadevarim karaui, ela shama bekolam. Ele não analisou de uma forma correta e ele agiu não como Hashem quis. E isso, Hashem falou, nishar etzlo. נבהל מהמצב שהיה שרוי בו, ומשום כך לא נמחל לו. מידה זו סתירה להנהגת המלכות. Isso contradiz o reinado. Se você tem medo, nivhal, behilut, a gente pode também traduzir isso como pressa, assustado, entrou em pânico, a pessoa não pensa, impulso. Shaul HaMelech agiu dessa forma. Que também agiu de uma forma e perdeu também o Malchut. Vocês estão lembrados? Quem? Reuven. Pachas Kamaim. Ele perdeu a Keuná e o Malchut. Rashi lá atrás, por que ele perdeu? A Pachas ve'ahavalá shemiher le'arot et kaso. Kemaim. Como uma enchente. Ele viu que Yaakov Avinu, como nós todos sabemos, tá bom, faleceu Rachel, coloca sua cama na tenda de Leá, e não foi assim. Ok, você podia, já falamos, que falar com Yaakov Avinu, talvez perguntar com respeito, vezé, mas ele agiu de uma forma que impulsiva, entrou em avalá, em pânico, se apressou. O que trouxe aqui? Rashi fala, le'arot et kaso kamaim. Demonstrou o quê? Se enervou. Não é fácil. Sendo assim, Morai Rabotai, nós estamos vendo isso que nós vamos ver na Haftarah em Shabbat. Então a gente vê aqui a gravidade quando alguma pessoa faz um pegam nas midot. Como deve se estudar Mussar, principalmente para saber colocar a conduta no lugar certo. E não deturpar. Olha o que trouxe aqui a deturpação. Lógico, como eu falei para vocês no começo, um Raham ele trouxe, a gente vê a grandeza de Shaul HaMelech, de tão próximo de Hashem, que um deslize já trouxe o... Isso demonstra a grandeza. Nós estamos falando aqui da Behilut, do pânico, do susto. Como eu posso ligar isso com Megillat Esther? Me acompanha um raciocínio. Chegou Eliyahu Navi, o Mordecai Yadá et kol asher na'asa. Haman HaRasha, descendente de Amalek, ele conseguiu convencer a Hashverosh em lo alenu velo alechem, aniquilar nosso povo, não deixar ninguém. Mordecai Yadá et kol asher na'asa, Tasher de Midashim, Eliyahu Navi contou para Mordecai. Qual é o motivo? Então fala um Hazal, a Gemara traz e também Esther Rabá, ou alunos de Rabi Shimon Bar Yochai, ou porque Am Israel se ajoelhou perante a estátua de Nebuchadnezzar HaRasha, ou porque participaram da seudá, da festa de Hashverosh, já trouxemos, acho que nos anos anteriores, uns 18.000 Yehudim, não é brincadeira. Mesmo que o Ochel era kasher, participaram da festa de Hashverosh. E aí veio o decreto. O Mordecai Yadá et kol asher na'asa. O que fez Mordecai? Vailvasak vaefer ve'atzeh betoch ha'ir. Ele trocou sua vestimenta, colocou um saco, cinzas, sim. E aí, vaizak ze'aka gedolá umará. Ele começou a gritar, chorar para as pessoas: voltem vitchuvá. Tem decreto, lo alenu velo alechem. Vamos voltar vitchuvá. Vendo isso, Rabotai, eu lembrei, o que fala o Rav Galinsky Alav Shalom sobre isso aqui. Esther, quando ela foi dito a ela que Mordecai
está vestido, está desta forma. Então ela se preocupou. Ela estava no castelo e ela, na hora ela viu que Mordecai está dessa forma. E na própria Megillah diz que Mordecai foi, Beshar Amelech, foi até a porta do castelo. Tá bom, entra, mas a Megillah fala que não pode entrar com esse tipo de vestimenta. Então está escrito na Megillah, quando Esther soube que está dessa forma Mordecai, Vatishlach begadim lealbish et Mordecai. Mandou troca de vestimenta para você entrar no castelo e me contar o que está acontecendo. Quem lê a Megillah acha que está, não é? Conto. Cada palavra da Megillah tem o seu porquê. Tem um monte de comentaristas. Então a pessoa pode ler, tá bom, mandou Begadim para trocar as roupas. Nós vamos ver, tem muita explicação sobre isso. Então vamos começar uma aqui que traz o Rav Galinsky. Que chegando a Sibir, já contamos muitas vezes, quando ele chegou na Sibéria, pegaram a yeshiva dele e levaram para a Sibéria, os russos, quando teve o problema com Vilna, a gente entrou no campo lá da Sibéria, nos avisaram que nós pelo menos temos 25 anos de pena, sem julgamento, sem nada. Chegou o responsável, apontou para o portão e falou para ele, vocês estão vendo esse portão? Ish lo yatsa mimenu chai. Ninguém saiu vivo daqui. Diz o Rav, Lemaaseh, eles ficaram 2 anos lá na Sibéria. Baruch Hashem saíram. Quando saíram, um amigo dele falou, usou a seguinte expressão, ele safek, que isso foi pelo mérito dos farim, dos livros. Fala o Rav, que frase é essa? E ele vai explicar. Qual era o trabalho deles na Sibéria? Ele diz que o trabalho deles era andar 6 quilômetros na neve e cortar 14 horas de trabalho cortando lenha naquelas árvores gigantescas. Só que tinha um sortudo, entre aspas, Minashamayim, que ele era barbeiro. Então ele se salvou desse problema. Ele fazia a barba e o cabelo de todos esses policiais que tomavam conta do campo. Só que ele precisava limpar a navalha, a tesoura. Onde vai encontrar como limpar? Então precisava de folhas. Onde vai ter folhas nesse campo? Então chegaram responsáveis, policiais, falaram, esse é o outro problema, a gente vai te dar folhas para você limpar. O que deram em Marshemam para ele? Na hora que deram para eles, da Pei Gemara Sifrei Kodesh. Deram folhas de Gemara, do Talmud, de Sidurim, para ele limpar a navalha e as tesouras. O cara ficou espantado, ficou assustado, ficou muito triste, chocado. Como eu vou usar um zilzul, desprezo, vou limpar a navalha, a tesoura, isso aqui? Hashem Ishmor. Então ele chegou assustado por Rav Galinsky. Maniassé. Eu não consigo. Mas por outro lado, se eu falo não, Hashem Ishmor, pena de morte. Fala o Rav, quando eu vi ele tão assustado, eu me senti obrigado a acalmá-lo. Amarti-lo, falei para ele o seguinte, quando Esther Amalcá ouviu que Mordecai saiu betochai lavusak, estava com essa vestimenta, gritando Zeakag de Laumará, mandou para eles roupas. Você acha por que mandou? Porque justamente Mordecai naquele dia não achou roupas no seu armário para vestir? Vadai shelo. Tinha um propósito, certo? E o propósito era de fazer chuvá, de tentar acabar com esse mau decreto. Só que, então, por que mandou ela roupas? Por que mandou roupas para Mordecai trocar? Por quê? Então, esse homem, olhando para o Rav Galinsky, ele falou, bom, Bemet Shela Tova. Então o Rav falou para ele, você lembra, Melachim Bet Vav, tinha o rei de Aram. O rei de Aram, ele queria fazer de tudo
de mal para Am Israel. Ele preparava armadilhas, mas diz lá o Tanakh que ele não conseguia, dava errado as armadilhas. O Melech de Israel conseguia se salvar. Então chegou à conclusão o Melech de Aram, Yeshkar Meragel. Nós temos aqui um espião, que sempre dá a dica. Nós preparamos armadilhas, e vem ele e se salva. Então tem aqui um espião. Falaram para ele, não tem espião. O problema é que eles têm lá em Am Israel, Elisha Navi. Tem Elisha o profeta. Então ele tem Navi, ele que fala para o Melech se salvar. As armadilhas que você faz. Então ele ajuntou um exército gigantesco para ir atrás de Elisha. Diz lá a história, o Navi, que ele, Bemet, cercou a casa de Elisha. Quem tinha Elisha como secretário? Gehazi, certo? Então o secretário, quando viu isso, Rabotai, tremeu. Viu todo aquele exército. Conta lá o Tanakh. Elisha falou para ele, qual é o teu medo? Adoni, assim falou o Gehazi. Respondeu Elisha, altira, não tema, que Rabim Asheritam me Asheritam, nós somos mais do que isso que você está vendo. Explica um Bikesh, que falou assim, somos mais. Elisha pediu para Hashem abrir os olhos desse jovem e ele viu cheio de anjos, protegendo a princípio a casa de Elisha, vendo um monte de anjos. Então quando o jovem Gehazi viu esses anjos, se acalmou. Só que continua lá o Tanakh, a tefilá de Elisha foi pedir para Hashem cegarem o exército de Aram. Então perguntam os comentaristas, espera aí, qual é o teu problema? Você já está cheio de quê? De anjos. Então ainda você pede realmente que a vitória, como ele conseguiu fugir e entregar todos esses soldados para o Melech Israel, foi porque eles ficaram cegos. Então, tá bom, você não quer usar os anjos? Usa a cegueira. Então, acabou. Reza para a cegueira e acabou. Por que esses dois passos? Então, explica os mefarshim o seguinte. E realmente o Rav Galinsky perguntou para esse barbeiro aqui, por que assim? A Marti, você sabe o que aconteceu? O Nar, o Gehazi, Ayamevohal, ele estava em pânico, ele estava assustado. Quando ele viu tudo isso aqui, ele estava tremendo. E o problema, quando alguém está tremendo, alguém está em pânico, quando um está em pânico, ele deixa todo mundo ao redor em pânico. Então, ele já pensou, se esse jovem está em pânico, assustado, ele vai acabar o quê? Me deixando também a mim em pânico. Então eu não vou pedir, como eu faço? Eu não vou conseguir ter tranquilidade, fazer tefilá para Hashem, achar uma saída para nós aqui, porque também vou estar desesperado. Então a primeira coisa falou, Elisha, preciso que acalmar ele. Então fez ele ver anjos, que são um monte. Agora ele está tranquilo, eu posso fazer tefilá para Hashem, para cegarem eles. Me entenderam o raciocínio? O homem, o barbeiro, viu isso. E aí, o que tem a ver com Esther que mandou roupas? Falou o seguinte, assim Esther achou, Sheradavara Yom Venorá, que o quê? Mordecai tabe behalá norá. Ela ouviu Mordecai gritando na rua, chorando, com cinzas, trocou a roupa, certo? Está espantado, bebê alá norá. E se ele está assustado, pode leadbik gamotabá, pode o que? Contagiar Esther. E agora, e como nós vamos ter etzot, com ideias para salvar Israel de um desespero dessa forma? Chegou o barbeiro, Bemet falou, Yafé, gostei. E agora, tá bom, vou ficar tranquilo. Qual é a tua saída, Rav Galinsky? Aí o Rav diz o seguinte, nós não comíamos nada lá no campo de Taref, carne, não estou agora entrando em Alahá, mas eles não comiam, só comiam pão. Então ele diz, lá era uma miséria, tristemente, que qualquer prutô dava para fazer shohat, com qualquer tipo de centavos dava para subornar os responsáveis. Então, de alguma forma,
eles conseguiam centavos e subornavam responsáveis da cozinha a dar mais pães para os Yehudim, para eles comerem. Pensou novamente o seguinte, vou dar um pouquinho mais de centavos, vou dizer para ele assim, com a condição que na hora que você cortar o pão, as migalhas também nós queremos, você vai dar para nós. O Rav diz que até as migalhas eram importantes para eles lá na Sibéria. Então o cara falou, mas como eu vou juntar as migalhas? Falou, não, sabe o que? Você corta o pão num papel, para elas não caírem. Aí o cara falou, mas onde eu vou conseguir papel? Falou, sabe, você tem amigo que limpa a casa desses policiais, certo? Provavelmente a gente sabe, eles recebem jornais todos os dias para ler jornais. Então, em vez de que limpa o jornal, jogar fora, que limpa lá a casa, jogar fora o jornal, fala para ele pegar esses jornais e te dar para ajuntar o que? As migalhas. E aí, assim foi, ele pegou esse jornal e acabou, Baruch Hashem, de resolver o problema do papel dos farim, do barbeiro. Só que o que está escrito lá? Quando Esther mandou roupas, Makatu, Mordecai aceitou trocar? Velo kibel. Está escrito que ele não aceitou. Lo kibel. Está me mandando trocar roupa, Mordecai falou, lo kibel, não vou aceitar, eu vou ficar com essas roupas. Vatishlah begadim es Mordecai lasir sacome alav, lo kibel, e não aceitou. Olhem só que o Maharal explica aqui. Morai verabotai, nós sabemos, Asher karecha baderech. No começo do shiur expliquei para vocês que Amalek esfriou. Estava quente, a Amisrael Hazak, forte, esfriou, os Baalei Mussar que falam. Tá bom, não sabemos hoje que é Amalek ou não, Vadai, Sanheriv misturou, é uma mitzvah, mas talvez injetou Amalek dentro de nós, e nós temos que tirar esse Amalek dentro de nós. Uma das características negativas é quando uma pessoa se esfria na sua Avodat Hashem. Quando ela serve Hashem, ela se esfria. Ela tem que ter Esh. Ela tem que ter fogo, Siri para Kadosh Baruch Hu, com empolgação, não com desânimo. Isso é Amalek. Esfriar. O que tem a ver? Vocês vão ver agora. Explica o Maharal o seguinte. Ela deu roupas para ele trocar. Falou o seguinte, já que você não pode entrar aqui, eu preciso falar com você, Mordecai, para ver o que aconteceu, e com essa vestimenta você não pode entrar, veste essas para você se trocar. Ela podia dizer para ele, vai lá, vai para sua casa, troca de roupa e entra aqui no castelo. Não, mandou, ela não queria o quê? Vai demorar até você ir até sua casa, se trocar, vir, não. Merobehilutá. Ela achava que Mordecai estava o quê? Mebuhal. Só que aqui fala o Maharal, não. Merobehilutá, que eu quero saber rápido. Então, por favor, pega essas roupas e troca. Velo kibel. Não aceitou Mordecai. Explica o Maharal que o vai e vem da conversa deles foi, no final ele não foi através de Hatar. Quem era Hatar? Daniel. Vocês podem ver lá a Megillah, mandou uma conversa, o que faz, o que não faz, você vai lá, você não vai. Por quê? Escreve o Maharal, que loratzah lahzor min hatshuva zo av sha'ah ahat. Eu comecei a fazer tchuvá, agora eu estou sentindo que preciso me aproximar a Hashem, agora eu estou sentindo que preciso chamar a atenção do povo. Esther, não me interrompe, deixa agora eu estou não me esfria, Esther. E o Baal Sichon Mussar traz, conhecida a história, de Rabi Akiva, foi 12 anos quando ele voltou. Não é verdade? Ele ouvia a esposa falando o quê? Se ele me ouvisse, iria ficar mais 12 anos. Ele entrou na porta, bateu na porta e falou, oi querida, você me deixou, vou voltar 12 anos. O que aconteceu lá?
virou e foi embora, mais 12. Ribono Shel Olam, Rav Chaim Shmulai pergunta, entra, toma um chá, sim, fala oi, e vai embora mais 12 anos. Responde o Rav Chaim Shmulevich, ele traz a explicação conhecida, famosa, era dele, que vamos pegar uma chaleira elétrica, demora quanto tempo para esquentar a água? 5 minutos. Se eu colocar ela 2 minutos e tirar, depois eu coloco, quanto tempo vou precisar outra vez? Mais 3 minutos? Não, outra vez mais 5. Então não adianta, o dia inteiro, se eu tirar no meio antes dos 5 minutos, não vou ganhar nada. Eu tenho que deixar o quê? 5 minutos. Responde o Rav Chaim Shmulevich o seguinte, que 12 e outros 12 não são 24. Chega Mordecai e falou, me deixa, não me corta minha retzifut betchuvá. Rabotai, olhem o que está passando por trás quando nós vemos a Megillah de um dizer um para o outro. Quem era Mordecai? Ish Yehudi, certo? Descendente de quem? Ish Yemini. De quem? Binyamin. Binyamin. Shaul era de quem? Binyamin. Vamos ver aqui, Rabotai, o que diz aqui. Todo mundo de Am Israel, na época, tinha medo de Aman. Mordecai se comportava como? Velokam velozam mimenu. Será que Esther achou, como explicou o Rav Galizi antes, que talvez Mordecai está em pânico, assustado? Nós vamos ver. Velokam velozam mimenu. Não se mexia. Aman, ele saiu sameach betov lev, quando ele viu Mordecai, Beshar HaMelech, na porta do castelo, velokam velozam mimenu. E aí ele ficou louco, Aman. O que é velokam velozam mimenu? Explica aqui os mefarshim, Rabotai. O Targum traz, não só, nem se fala que ele nem se ajoelhou, nem se rebaixou. Velozam mimenu elo shumira bafachad bema sheyodea ki benafsho, assim traz o Malbim. O Malbim diz que ele mamash, como se diz hoje, não estava nem aí. Mesmo que pode trazer pena de morte, não vou me entrar em pânico, não vou me ajoelhar, por mais que seja Aman Arashá. Fala o Rav Eben Ezra, não mizazea venom mazia. Não só keilo se fazendo, normal. Normal. Não estava em pânico Mordecai. Não estava assustado. Aí tem uma história, com isso eu estou terminando o shiur. Preste atenção que é uma das mais chocantes do Sefer Veigatá. Me acompanhem. Ou seja, aqui, o que nós vemos aqui? O Rav diz, será que Mordecai era Novardeker? Por quê? Nós estamos vendo aqui que Mordecai, ele não se mexeu. E ele explica. Na Revolução do Bolchevique, em 1917, uma guerra terrível. Vamos chamar assim, Exército Branco contra Exército Vermelho. A Yeshiva do Saba Minovardo se encontrava na cidade de Humil. E lá, lo aleno, os dois exércitos matavam Yehudim. No Motzei Shabbat, na hora que o Saba Minovardo, ele estava fazendo Avdalá no Bet HaMidrash, se ouviu uma explosão na porta do Bet HaMidrash. Entraram o exército, não está escrito qual, mas um dos dois, para fazer Hashem Yishmor. Se conta, Rabotai, como que é o copo da Avdalá? Cheio ou vazio? Cheio, não é? Se conta que o Saba Minovardo, que ele estava continuando fazendo Avdalá kedarko, vetipa lo nishpecha me'agavia maleh shebeyado. Uma gota não caiu do copo da Avdalá do Saba Minovardo. Lokam velozam mimenu.
O Rav Galinsky diz que na Yeshiva lá em Novardok, cada mês vamos usar uma característica para melhorar. Cada mês do ano, eles usavam uma característica para melhorar. Então ele diz, exemplo, Reshvan aceitavam alunos novos e eles enfatizavam Kabbalat Kol Adam Beser Panim Yafot. Vamos receber as pessoas de uma boa simpatia. Kislev, Korim Batorá sobre os Avot HaKedoshim, Sheifa Legadlut, vamos crescer, Maasai Lemasei Avot, Matai Yagia Maasai Lemasei Avotai, Tvet, Shvat, Midat HaBitachon, Ubeadar, que agora é nosso mês, eles enfatizavam, eu achava que enfatizavam a mitzut. A mitzut seria a coragem. A coragem. Aí ele explica por que a coragem. Velokam velozá. Está escrito velokam velozá. Que eles tinham coragem e não se mexiam. Então cada um deveria achar um patente como treinar para si em criar coragem no que ele faz. Então ele traz aqui que tinha alguns exercícios. E aí se dividiam na yeshiva. Ele traz em parênteses, Behemet, isso ajudou eles, esses exercícios, de terem coragem a lidar com a Segunda Guerra Mundial. Kol ben yeshiva Novardok, que ele diz, cada um dava uma luz. Alguns deles iam para os congressos comunistas, onde falavam kofrut, coisas totalmente erradas contra Hashem. Então chegava aquele bahur, pedia para ele subir na bimá e falar, defender suas ideias. E coitado que ele levava lá, certo? Mas ele tinha o quê? Coragem. Ele adquiria coragem. Outros iam no shuk, na feira, para falar para os balevatim, vamos estudar a Torá, fazer kiruv. Muitos desciam em cima dele e eles tinham coragem. Chegou o Rav Galinsky, o que eu posso inventar? Para mim criar coragem e demonstrar que eu sou corajoso. Então ele passou pela cabeça o seguinte, olhem só, Rabotai, que pensamento. Todos sabem, bom, que não se vai passear no Bet HaChaim, no Bet HaKvarot, no cemitério não se vai. Principalmente, Shelolchim Balayla le Bet HaKvarot. À noite, menos ainda. Porque Laila Uzman Shelitat HaMazikim. À noite, no Bet HaKvarot, forças negativas que dominam. E está escrito na Gemara em Sanedrin Sameh Amud Bet, e os lugares, Sheadoresh alametim tal, ve'ezeu shote ze alam bebet HaKvarot, Hagigah Gimel Amud Bet. É o tolo, aquele que dorme no cemitério. Ve'akol yadu, e todos sabem que à noite os niftarim, os falecidos, o ruchot hametim, que vocês queiram que chamem, acostumam a litbol bamikve, as neshamot, acostumam a entrar na mikve, certo? Mikve Tahara, onde lo aleno, Cheder Tahara, do cemitério onde se faz mikve, lo aleno antes de enterro. Então falou Rav Galinsky, Pachanorá litbol sham, besakanat sumá. Eu vou ir à noite, e eu vou querer o quê? Litbol lá, eu vou querer o quê? Fazer mikve lá, num lugar onde possa ter mazikim, Hashem Ishmereu. Chegou o Rav, vou lá, vou mostrar quem sou eu. Ele foi meia-noite no Bet Haim. Eze pachat, que medo entrar lá. Ele falou que mamash, ainda mais, ele não dava para enxergar nada, não tinha luz lá no mikve. Falou, lokam velozam imenu, não vou me mexer, força, força. Enquanto que ele estava entrando, ele falou que ele ouvia a água, barulho da água. Shema. Falou, quem tove lá? Quem está lá na mikve? São as neshamot. Tirou a roupa rápido, entrou na mikve, Rabotai, ele diz aqui, eu vou ser forte. Na hora que ele entrou, ele fala, ele sentiu que ele pisou num crânio, numa cabeça. Quando ele viu
A cabeça olhou para ele saiu voando da mikve. Saiu voando da mikve, mal se vestiu, saiu correndo, falando, esse tipecha, City, saiu voando, Shema Israel, branco, assustado, louco, nem olhando para trás. Yadati שהייתה זו שטות, מה עשיתי? וואי. Bom, voltou lá na yeshiva. O que ele falou? Vou contar para alguém? Não, vou ficar quieto. Porque ele falou, se eu contar, vai ter dois argumentos de visão. Um Helek vai falar que isso é shtut milechatchila, isso foi bobagem e não pode se entrar em perigo. Isso não é coragem. Isso é tolice. O outro grupo vai falar, desculpa, que coragem é essa? Se você é corajoso, você não tinha que fugir. Você tinha que fazer tevilá como se deve. Então ele falou, sabe o que? Vou ficar quieto. Ele diz, não consegui dormir, não consegui estudar, bekoshi tefilá, fui no Hadar HaOchel, eu sento na frente do meu amigo, eu vejo ele pálido e branco. Me conta, por que você está branco? Aí o amigo falou, por que você pergunta para mim? Olha a tua cara também. Mas eu vou te contar por quê. Fica entre nós, falou o amigo. Eu fui Bechatzot Halayla. Eu falei, precisa adquirir um exercício de coragem? Eu vou até lá, eu vou até a mikve do Bet Haim. Eu fui corajoso, entrei no mikve, mas na hora que eu entrei, eu vejo alguém que pisou na minha cabeça. Eu senti uma perna de alguém, uai, você não sabe o medo que eu tenho. O Rav Ganinsky diz que na hora quando ouviu isso ficou quieto, mas falou para ele, que orgulhoso que você é. Você achava que o único que ia passar esse pensamento de coragem era você? Você viu que o amigo também pensou dessa forma. Ele falou o seguinte, Madua itabatua que sou você, certo? Ele falou, é um shiur que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas ele diz, realmente, o que eles passaram aqui foi que na Segunda Guerra Mundial, na Yeshiva, teve realmente bombardeios. No meio da Tefilá de Musaf, de Rosh Hashanah, e ele viu o Mashgiach no meio de ser Hazan, não tremendo a voz do Hazan. Eles todos embaixo dos bancos, porque assim era a ordem, mas o Hazan continuou na dele. Rabotai, com isso eu termino. Mishemua ra'a lo ira, nachon libo batuach b'Hashem. Fala David HaMelech, Teilim Kuf Yud Bet Zain. É um treino. Mishemua ra'a, fala Hillel HaZaken Berachot Samech Amud Aleph. Quando ele entrou na cidade, ele viu um grito de desespero, de pânico. E ele falou, eu tenho certeza que não é da minha casa. Não porque Lo Alenu Alchem pode acontecer coisas amargas, mas ele fala, não se comportam dessa forma. Mishemua ra'a, como fala David HaMelech, de ouvir coisas amargas. Batuach b'Hashem, uma pessoa que tem bitachon, não teme, lo irá. Só que nachol libo, batuach b'Hashem. Precisa estudar, precisa se preparar seu coração. Por isso, Rabotai, é um legado, como eu falei para vocês, de Purim que nós temos que levar no dia a dia. Nós estamos vendo aqui como Mordechai Ish Yemini se comportou em relação a fazer tshuva sem parar. Tem que zeakah gedolá, tem que voltar para Hashem. Nada é por acaso, mas não deve se esfriar. Mas por outro lado, fazer de tudo para não entrar em pânico, porque nós não podemos esquecer de Akadosh Baruch Hu, seja o que for. Purim Sameach.